Essa manhã, irmão, o Espírito Santo me conduziu uma palavra lá em Romanos. A carta aos Romanos é a carta mais judicial da Bíblia a respeito da salvação, a respeito do que Cristo fez por nós, botando de uma vez por toda a questão da salvação em Cristo. E nós encontramos em Romanos a segurança da nossa salvação, o propósito de Deus ter realizado uma obra que não pode ser jamais revogada. Nós, se estamos em Cristo, estamos salvos. A salvação é a certeza que Cristo Jesus vive em nós e a sua obra nos alcançou. Obrigado, querido. E essa obra não pode ser jamais revogada. Eu quero ler com vocês Romanos 8, a partir do versículo 31, quando o apóstolo Paulo firma nossa confiança em Deus, sabendo de todo o processo transitório dessa vida. Porque nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo, mas enfrentamos as lutas, as divergências que são comumente relacionadas àquilo que atinge qualquer pessoa. O fato de sermos crentes, o fato de sermos salvos, isso não nos imune da situação, dos riscos, dos perigos, mas em todas essas coisas, essa é a diferença. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. Pedimos, Senhor, que tire essa revelação do que está escrito e põe em nossos corações e, através da fé, possamos andar na direção da Tua vontade. Em nome de Jesus, a igreja diz amém e amém. Então, o capítulo 8, irmãos, é um capítulo decisivo a respeito do ato judicial de Deus, porque Paulo fala a respeito da salvação que foi concretizada, quando ele diz, porque não podemos ser condenados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam, que não andam segundo a carne, mas o Espírito. Nós encontramos aqui Paulo fazendo a distinta separação da obra que Cristo fez de uma vez por toda. Que aqueles que estão em Cristo Jesus não podem sofrer condenação. Mas para aqueles que andam segundo a sua vontade, mas que deixaram as obras da carne, que deixaram os desejos dos pensamentos humanos, da vontade do homem. Então o apóstolo Paulo está falando, depois que ele trata disso, ele aponta
Que diremos à vista dessas coisas, de tudo que nos cerca a respeito daquilo que nos alcançou? Paulo fala que se há alguma coisa que possa nos impedir, pelo contrário, ele nos leva a pensar a respeito de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, o que pode ser contra Deus? O que pode ser contra a sua obra? O que pode se opor? O que pode entremear a mente humana? O que pode acometer o ser humano? O que pode cercar a família, vidas, tragédias, dores, desesperos? Nada dessas coisas é maior do que Deus. Paulo está falando justamente aquilo que foi feito, está obrado nos céus, na terra, em todas as áreas da vida humana. Ninguém é maior do que Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, não tem nada maior do que Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando a respeito da obra que Cristo fez em detrimento a todas as esferas mais progressivas e terríveis dessa vida que possam nos apertar. Porque nós somos humanos, nós somos seres que somos vazados. Eu digo, sentimos, quando ouvimos, quando vemos, temos sensibilidade. Então, somos seres vazados. Paulo está falando, olha, quando vocês enfrentarem sentimento de dificuldade, de dores, problemas relacionados a qualquer tipo de aflição que roube a alegria, que tire a paz, que tenha a sensação de derrota, saibam de uma coisa: se Deus é por nós, essa é a verdade. E Paulo vai além, porque ele se aprofunda em dizer, se ele não poupou o seu próprio filho, tipo o seguinte, se ele fez com que o seu filho se tornasse verbo, carne, e viesse alcançar a nossa salvação, se ele não poupou nem o próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Essa confiança tem que gerar em nós também uma atitude de consciência espiritual, porque somos conduzidos pela vontade de Deus. Eu quero dizer que muitas vezes nós julgamos o fato de acontecimentos relacionados à nossa têmpera, à nossa relação com Deus. Ah, se isso aconteceu, então Deus não está cuidando de mim. Se isso ocorreu, se isso nos solapou, se isso chegou até nós, então Deus não está se preocupando, não está vendo, não está zelando por mim. Nada disso. Pelo contrário, isso demonstra que nós devemos agora agir com fé. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, quando ele chega no versículo 33, diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É justamente sobre isso. Mas não é crente, não é servo de Deus? E Paulo está falando aqui para os irmãos, aqueles que tinham recebido a palavra da vitória. Paulo está num processo de fortalecer a igreja no ministério da graça, como foi lido aqui essa manhã, esse ministério maravilhoso. Graça, no grego, significa perdão não merecido. Nós não merecemos nada, mas nós carecemos da graça de Deus. Quando a irmã estava lendo esse texto ali, me veio uma comoção muito grande, porque eu lembrei de Cristo sofrendo por nós, por mim e por toda a humanidade, e isso tudo por amor. Ele fez porque nos amou. Então, esse texto, ele nos revela a profundidade do amor de Deus, que vai além de qualquer gesto humano, vai além de qualquer sentimento e de qualquer pensamento humano, porque é muito fácil você fazer bem para quem você ama, né? As pessoas se relacionam e elas podem até fazer um tipo de atitude por causa do nível de afetividade. Cristo fez tudo por nós sem Ele mesmo
ter feito alguma coisa para que pudesse ter algo em troca. Ele fez porque fez por amor. As relações humanas andam justamente assim. Eu faço, eu recebo. Se eu não receber, eu não faço. Com Deus é diferente. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, sem poder oferecer nada. Ele nos amou porque Ele é a causa da profunda razão da salvação. Ele quer que todos se salvem. A salvação partiu de Deus, não é do ser humano. A salvação partiu de uma decisão da Trindade. Então, ele chega ao ponto de aprofundar essa argumentação no versículo 35. Ele chega a um absurdo de dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Uma vez que essa obra foi realizada, ele diz: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nada nos separará do amor de Cristo. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Ainda que nos afunilassem, a um processo até de dor, até sentimento de humilhação, porque a vida às vezes imprime certas coisas que nós queremos entender pelo lado: Senhor, o que eu tenho feito de errado? O apóstolo Paulo está dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia? A angústia é tristeza sobre tristeza. Cristo passou por tristeza também, lá no Getsêmani. Ele viu todo o processo de dor que iria passar. A Bíblia nos revela que no Getsêmani ele sofre tanto que o suor, cada gota de suor, se transformou em sangue. Quer dizer, a pressão foi tão grande que os vasos sanguíneos ali estouraram. A pressão interna, a angústia, foi tão grande, e o texto fala que ele foi assistido pelos anjos, foram ajudá-lo nessa hora, que ele estava vendo o que iria passar, o que iriam fazer com ele. Então, o sofrimento, ele processou em Cristo, porque ele tinha uma missão e não poderia voltar atrás. E o texto chega a essa conclusão, de dizer assim, tipo um absurdo, como vão nos separar do amor de Cristo? É a tribulação, a angústia. O que ele fez por nós, não tem como não entender que foi obra definitiva. Ainda que a vida nos ameace, às vezes eu fico pensando sobre isso, a gente quer entender muitas coisas, A gente quer filosofar. Por que acontece isso? Por que isso não ocorreu no outro tempo e agora é fulano, é ciclando? A gente quer entender. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que a gente tem que saber qual é o pensamento de Deus sobre nós. O que Deus pensa sobre nós? Isaías 55, versículo 8 ao versículo 11, nós vamos encontrar: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que
a enviei. Então a gente percebe que há uma distinção muito grande entre os humanos e Deus, entre o que Deus pensa e o que os humanos pensam. E ainda que nós sejamos mesquinhos, limitados, quero dizer que é muito melhor você confiar e saber que os cuidados de Deus são maiores do que os seus, são maiores que os nossos. Então os pensamentos de Deus ultrapassam o limite, né, dos pensamentos humanos. Jeremias 29, 11, também Deus está repetindo a mesma fala, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, para o fim que esperais. Então, a nossa preocupação diante da ação divina é nada. Deus tem maior cuidado e sabe muito bem o que está fazendo. Então, quero dizer que a vida pode nos trazer tristeza, dor, fracasso, vazio, desesperança, mas nada dessas coisas, esses sentimentos são profundos, são marcantes, pode nos separar do seu amor. A nossa confissão de fé, a nossa ação de cumplicidade com esse evangelho que nos alcançou e alcançou mesmo. Então, o apóstolo Paulo fala com profundidade que esse amor, ele nos arraigou. Não tem área nenhuma na nossa vida que nós não sejamos tocados, né? Uma palavra, uma canção, uma leitura, seja uma exposição da palavra de Deus, nós somos tocados porque esse sentimento nos arraigou. Então, por meio de Jesus, agora essa obra está permeada em nós. Isso é maravilhoso. E o apóstolo Paulo vai se aprofundando, falando do fundamento, quando ele termina o capítulo 8, de como essa obra é tão poderosa. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Versículo 37. E Paulo vai trazendo as coisas que mais podem acometer a humanidade, mais pode tocar os seres humanos e pode chegar a qualquer pessoa, como eu falei. O que nos difere de sermos cristão para o não cristão é justamente a razão de sermos de Cristo. Não nos difere porque isso não vai acontecer, isso não pode nos solapar. A verdade é que a nossa consciência em Deus, ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Você quer ter mais fé? Você quer realmente confiar mais em Deus? Escute a palavra de Deus. É ela que nos dá e nos produz confiança e fé. Está lá em Romanos capítulo 10, 17. Quando a palavra entra nos nossos corações, comove e retira todos os entulhos da vida, de sorte que a fé e o ouvir, você pode aplaudir ao Senhor, ouvir a palavra de Deus. Então, seja nos momentos mais difíceis, mais duros, você tem a palavra de Deus na sua vida. Estava falando com minha esposa ontem, às vezes a luta bate de maneira que nós achamos que é o fim. Nós achamos que não vamos aguentar. E aí que a fé, ela trabalha para remover esses obstáculos internos. Porque todos nós temos dentro de nós ainda uma luta muito grande. Porque a Bíblia fala lá que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Significa, os nossos pensamentos estão sempre guerreando contra a palavra de Deus. Porque quando fala em espírito,
A palavra de Deus é espírito. A palavra de Deus é vida. Espírito significa vida, algo eficaz que trabalha. Então, os pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamento de que é o fim, todos esses pensamentos mais terríveis de insegurança, desconfiança, são tremeados na mente humana. Nós lutamos. Porque eu sou crente que eu não penso sobre isso. Pensa sim, isso chega até você. Mas somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Eu quero dizer que cristão não significa estar fora desse círculo de circunstância que o mundo trabalha. Então, nós sentimos dor, nós sentimos sentimento de tristeza, nós sentimos o processo degenerativo qualquer que a mente humana, depois que o pecado entrou, ela acomete. Ela acomete, não tem como. Não tem como. Então, cada um aqui tem uma experiência. Se eu perguntar aqui, cada um tem uma experiência relacionada à vida e às circunstâncias que viveram. Cada um aqui tem um testemunho, mas o testemunho final aqui, ele é uníssono, ele é único. Somos mais do que vencedores. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. E ele diz no versículo 38, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe, irmãos, o amor humano é muito efêmero. Ele está cheio de interesses. O amor humano, ele é muito voltado ao que vai receber. Então, hoje a gente percebe que as pessoas se separam por incompatibilidade. Deixei de amar porque achei defeito, porque isso aqui não me agradou. Filhos deixam famílias porque descobriram que seus pais também erram. Né? Pais deixam seus filhos porque descobriram que seus filhos erram. Então a gente está sempre quebrando, né? Cotizando o amor porque achou defeito, porque achou algo agravante que não agradou. As pessoas, elas vivem assim. Quando aquilo desagrada, o amor acaba. O amor tem um limite para poder corresponder. Não correspondeu, pronto, acabou o amor. Graças a Deus que Deus não ama como nós amamos. Vocês entendem porque o apóstolo Paulo está falando que nem a morte. Paulo fala que nem a vida, nem os anjos, ainda que coisas tão fora do comum, coisas tão celestes possam acontecer, nem os principados, nem as potestades. Paulo joga os absurdos profundos de algo que pudesse acontecer. Nada disso diminui o amor de Deus por nós. Nada disso tira o que Deus sente por nós. Ainda que esteja lambrecado de pecados, ainda que esteja envolvido com erros, com enganos, Deus continua nos amando com um amor absurdamente fora do normal humano. Porque nós queremos comparar o amor de Deus com o nosso amor. E Deus não nos ama como nós amamos as pessoas. E Paulo fala a respeito disso. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez dele, nele, com ele, somos para sempre. Às vezes eu vejo as pessoas procurando razão para justificar. E não tem como.
Você vive pela fé. A fé é inexplicável. A gente procura razão para poder aliviar a nossa mente. Porque queremos sempre prova das coisas. Queremos sempre tentar alguma coisa que venha filosofar, né? A filosofia é a ciência do começo, meio e fim. Saber, e a fé não vive da filosofia. A fé vive, creia, e creia, e creia. Não tem outra fundamentação através das Escrituras. Entender o amor de Deus por nós, porque isso vai muito além do que nós pensamos, do que nós entendemos. A razão de estarmos com Cristo é porque Ele nos amou e Ele, sem razão humana, não precisa justificar nada dessas coisas. Ele nos ama e sabe muito bem das nossas limitações. Porque, às vezes, nós chegamos diante de Deus falando assim, Senhor, mas eu sou tão pequenininho, sou tão fraco. Porque, Senhor, eu sou tão limitado. A gente fala como se Deus não soubesse. E Deus fala, eu te conheço. Antes de você nascer, eu conheci. Antes de você falar, eu já sabia que você ia verbalizar. Salmo 139 diz isso. O amor de Deus vai além. O Jeremias 31, versículo 3, Jeremias fala a respeito disso, porque a razão de Deus amar tanto a nação de Israel, segundo alguns povos, é injustificável. Mas quem vai discutir com Deus? A palavra nos diz, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade. Então, se Deus amou e com misericórdia, benignidade, Ele atraiu, não tem como sair dessa ação de Deus, dessa esfera de Deus, porque é como se fosse uma vontade diretiva de Deus. Eu te atraí. Santa sedução. Não tem como, é meu e não adianta falar porque é meu. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pertence ao Senhor. Aleluia! Não tem como. É até estranho a gente falar isso, mas eu falo de uma maneira teológica. Santa sedução. Vai entender isso. Quando chegar na eternidade, você pergunta a Deus. Porque não tem como entender, porque a nossa lógica é sempre permear, assimilar pelos que os nossos pensamentos estão agindo. Então a gente tem a similitude humana, mas Deus, Ele tem pensamentos que vão acima dos nossos. E eu louvo a Deus por estarmos aqui, a compreensão da palavra. A maior grandeza do Evangelho é a salvação. Permaneça na sua salvação. Oferte os seus dons espirituais, porque os seus dons não são seus. Foram o Espírito Santo que colocou dentro de você, dentro de mim. Cada um tem um chamado, sabendo que esse chamado tem que ser completo, irmãos. Ele tem que ser preenchido. Então, o apóstolo Pedro diz que pelo menos cada um recebeu um dom espiritual. Então, faça com zelo. Tem pessoas que recebeu 2, 3, 4. Louve a Deus pelo seu irmão tem bastante dons espirituais. Porque todas essas coisas vêm de Deus, é obra dele, a serviço dele. Então, quando o apóstolo Paulo fala na fundamentação da nossa salvação, a certeza da nossa salvação, ele explode, ele arrebenta mesmo para o inferno saber, para os demônios saberem, para os homens saberem, ó, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem coisas sobrenaturais
vão nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Nada dessas coisas. Ainda que os cometimentos, ainda que as coisas que saiam fora da linha, que a gente julga que esteja na linha, né? Ainda que isso saia fora da linha, Deus continua com o mesmo zelo, o mesmo cuidado com as nossas vidas, com as nossas famílias. Nada mudou. Como vai algo ser maior do que Deus? Não existe. Nem demônio, nem Satanás, nada. Pecado, nada é maior do que Deus. Deus é maior que tudo. Maior que o mundo, maior do que todas as ações malignas nessa face da terra. Deus é maior. Nós devemos exaltar o poder de Deus para a nossa salvação. Devemos entender que Deus, Ele trouxe para nós uma tão grande salvação, porque não temos que ter medo, não temos que andar com medo dessa vida, não temos que andar preocupados, né? O apóstolo Pedro fala sobre isso, que lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, lancemos sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. E essa é a palavra que o Espírito Santo coloca no seu coração. Essa é a palavra revelada, a palavra escrita, agora se torna vida, porque a palavra é vida. Jesus falou, minhas palavras são vida. Então, trabalha dentro de nós. É algo que não é inerte, é algo que não tem poder ativo. Então, a palavra de Deus tem poder ativo. É algo dinâmico, produz em nós, move todas as dificuldades e todas as barreiras internas das nossas vidas. Eu sei que, como seres humanos, nós somos normais em pensar nos problemas, nas lutas, né? Preocupação com o filho, com a família, com a economia, com coisas que atingem. Como eu falei, nós somos vazados. Mas também somos vazados para o Espírito Santo. Somos abertos para Deus tocar. O apóstolo Paulo fala na mesma carta, Romanos 8:16, confirmando essa constatação de filhos. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo fala com o teu espírito humano, com o meu espírito humano, dizendo, olha, você é meu filho, você é meu, você me pertence. Não adianta que o mundo não vai tocar, não adianta que esse problema não vai te separar de mim. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus, irmãos. Nós vamos orar a Deus. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse culto, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Deus, porque todas as coisas aqui te engrandeceram. Os louvores, a abertura, a leitura, as ofertas, Senhor, a tua palavra. Muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos, te agradecemos por todas as coisas em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.